Vamos lá. Hoje eu quero apresentar para vocês o Chisel. É uma ferramenta que vem junto com o Foundry, que é muito útil para testar código Solidity e entender. Onde eu uso muito ele? Eu uso muito ele para entender a documentação do Solidity, fazer teste rápido com alguma coisa do código, fazer alguma coisa mais de baixo nível. É uma excelente ferramenta e eu não uso todo o potencial que ele tem. Eu sei que tem muito mais coisas para ser descoberto que eu ainda não explorei. Então eu vou te mostrar aqui, pegando um exemplo da documentação, que é sobre Rational Integers Literals, sobre números inteiros e números fracionários, basicamente. E aí eu vou demonstrar isso aqui no terminal. Então, depois que você instalou o Foundry, você pode simplesmente digitar Chisel e já está rodando. Eu vou abrir o comando de help aqui e te dar uma leve explicada do que tem aqui. Então, a gente tem o help, tem o sair, né? Você pode usar Ctrl C também, ou Command C, se estiver no Mac, para sair. E o comando de executar algum comando shell, lá dentro mesmo do Chisel. E os que mais a gente vai usar vai ser source, ou atalho SO, o clear, para limpar o código. E os outros basicamente eu não uso. Salvar, carregar, listar os que já foram salvos, limpar o cache, exportar em arquivo. Fetch, ele pega uma interface de um código na Etherscan para você interagir dentro do Chisel. E editar, nunca fiz funcionar, acho que falta alguma configuração para ele abrir o editor padrão, que no meu caso é o Neovim, para o terminal. E o outro ele faz fork, tem alguns traces que você pode habilitar e desabilitar, e tem um call data personalizado também, além de na hora de debug você ter toda a memória que está sendo usada, a stack, e poder ver o valor da stack daquela variável de forma pura, bem legal. Então vamos lá. Então a primeira coisa que a gente faz geralmente é rodar SO para ver o código fonte que está dentro do Chisel. Aqui você vai ver que a gente tem a licença, a gente tem o Pragma, a gente tem um import VM. Se você já conhece Ford, isso é para você aqui é super familiar. Essa parte aqui talvez seja um pouco diferente, mas internamente esse código já existe também para Ford, que basicamente ele está pegando uma string, fazendo um kitchack 256 para transformar num hash, e depois vai fazendo casting até virar o endereço, porque esse endereço internamente é usado para interagir com esse contrato VM, onde você pode usar vários tipos de comandos. E ele tem uma função aqui chamada run, que é pública, que está vazia para você colocar coisas dentro. Então vamos lá voltar para a documentação e ver o que ele está falando aqui. Na documentação ele está explicando que eles aceitam inteiros, integers, de 0 a 9, não aceita tipos octais e esse 09 vai ser interpretado como decimal. Então ele fala que o número 69, se a gente for aqui no Teasel e colocar 69 e dar Enter, uma coisa muito legal do Teasel é isso, ele vai te trazer o tipo que ele converteu automaticamente, vai trazer a versão em hexadecimal e o número decimal. Então a primeira coisa que você já pode ver aqui que é super legal no Teasel você quer saber um valor em hexadecimal, você coloca no Teasel e ele já traz esse valor automaticamente. Inclusive fazer cálculos com o número em hexadecimais, né? Se você quiser fazer 45 hexadecimal mais 12, ele vai vir te dar aqui 51, que é 81. Tá certo isso, na real? Tá, né? 69 mais 12 é 81. Certinho. 6, 7, 8, isso. Então é muito legal isso. Você tem uma facilidade, uma calculadora aí usando a linguagem Solidity. Aqui é mais que temos aqui. Então ele vai falar aqui agora das frações, como as frações são expressadas em Solidity, como você pode colocar. E uma coisa que ele fala aqui é que você pode colocar sem zero à esquerda, então ponto 1, mas não pode colocar só ponto e ele não preenche. Então, se eu colocar 1.3, ele, ele funcionaria, não daria nenhum erro de compilação. Não retornou o tipo ali, eu vou explicar depois por quê. Não retornou as informações de hexadecimal, eu vou explicar depois por quê. E um ponto aqui, você vai ver que ele dá erro, não funciona. E depois ele também tem a notação científica. Então, a notação científica é muito interessante, porque você pode colocar, facilitar para você fazer manipulação de números muito grandes ou muito pequenos. Então, por exemplo, 2 e 10 aqui significa que você tem um número 2 com 10 zeros. Então, você vem aqui, eu posso contar, ó. A gente tem 3, 6, 9, 0, 10. E na notação científica também, você pode expressá-la de várias formas. Então, se você for na documentação aqui, você vai ver. Ele mostra todas as formas que você pode expressar, inclusive com números negativos e fracionados também. Ele vai explicar como que você usa, né, os números à esquerda do E e o número à direita do E.
e como que é a fórmula que usa por trás. Então, basicamente, como funciona? 2 e 10 é a mesma coisa que 2 elevado a 10, 2 vezes 10 elevado a 10. Para ficar mais simples, vamos fazer 2 e 2, que é 200 porque são dois zeros, e a fórmula matemática seria 2 vezes 10 elevado a 2. Então, esse é o mesmo resultado. Então, aqui um jeito mais fácil é só fazer 2 e 2. Então, você quando vai fazer expressão de decimais para algum número de token, por exemplo, você geralmente faz isso aqui, certo? 18. Você tem 18 zeros ali. Então, uma forma alternativa é só colocar 2 e 18, fica muito mais bonito, muito mais fácil de visualizar, entender o que está acontecendo. E também uma outra forma é usar a palavra ether, que é um padrão para 10 elevado a 18. E eu falei que ia falar por que o número 1.3 não apareceu nada, porque simplesmente esse número fracionário não pode ser expresso no tipo o int. Então, o que geralmente você faz é você usa a palavra ether na frente, ele vai multiplicar por 18, então ele vai conseguir colocar vários zeros, e aí você já não tem mais um número fracionado. Então, por exemplo, se eu colocar 0.5, eu também não consigo expressar esse número em Solidity, porque é um número que não pode ser expressado, só expressa números inteiros. Então, o que você faz é aumentar esse número. Então, se eu botar esse ponto à direita, ou seja, multiplicar isso por 10, eu já consigo expressar esse número como 5. Então, se eu multiplicar por 10, ele já é o número 5, ele consegue aparecer e ser manipulado. Então, esse é um truque que a gente faz, a gente expande um número para lidar com números fracionários em Solidity. E aqui no Tease você consegue testar isso facilmente, validar se seu código, seu algoritmo vai funcionar como da forma que você espera e ter o resultado que você espera. De jeito muito mais fácil e prático do que escrever o código, escrever um teste no Ford, rodar o teste e ver se o valor tá de acordo com você gostaria. Ah, você pode usar número negativo também, né? Então, por exemplo, aqui ele fala 2 e 10, vou colocar 2 e 18, você vai ter um número negativo. Aqui você tem, para entender por que fica FF e tudo mais, você teria que entender um pouco mais a fundo como que o tipo int sem a letra U, que significa U de unsigned, ou seja, sem sinal de negativo, e como eu não tenho U, seria que aceita sinal negativo. Aí teria que entender um pouco mais sobre underflow, overflow. Eu posso explicar isso num outro vídeo. Fala também que você aceita underscore ou sublinhados, né? Esse é bem legal para constantes. Então você cria uma constante lá, vou chamar essa aqui de constante, por exemplo, e de repente eu quero informar algum número, e aí que é um número grande e que talvez eu não consiga expressar de forma matemática, eu posso simplesmente usar underscore. Isso fica bem legal, fica bem visível para você entender facilmente qual é esse número, como contabilizar esse número. É muito mais fácil entender a dimensão desse número do que esse número aqui. Tem várias outras coisas que ele vai explicar aqui, eu recomendo você ler a documentação. Mas uma coisa bem interessante que ele fala é o seguinte, o compilador, a linguagem Solidity, ele vai, muitas vezes na parte matemática, ele vai ignorar o tamanho do container, do tipo, por exemplo, 256, ele tem um número limitado, ele só pode aceitar um número limitado. Para você saber o número máximo que um tipo aceita, você pode fazer isso, usar type.max. Então, esse é o número máximo que pode ser aceito. E se você colocar 2 elevado a 800, você vai ver que é um número gigantesco. É 6 ponto com 240 zeros aqui. Então, é muito maior do que o int 256 pode conter. Então, normalmente, teoricamente, se você fizesse esse cálculo, que é 2 elevado a 800, mais 1 menos 2 elevado a 800, você não conseguiria calcular, porque daria um erro. Logo no começo, quando ele tentasse calcular 2 elevado a 800, você teria algum erro. Dá pra gente ver aqui, né? Você viu que não retornou nada. Se você quer ver o que aconteceu com mais detalhe, a dica é você cria uma variável com nome qualquer e você vai ver o erro exatamente o que está acontecendo. Está dizendo, olha, o FDS aqui, o retorno desse valor voltou um inteiro constante, de começo 6668, com 233 dígitos omitidos e terminado com 2376. Não pode ser convertido do tipo 256. O número literal é muito grande para caber dentro do 256. Então isso já revela muito sobre isso. Agora, se você usar... O que ele está dizendo aqui no Solidity faz o seguinte. Como esse valor, 2 elevado a 800, cancela esse valor subtraído, porque aqui você está somando, depois você está subtraindo. Então, basicamente, se você fizer esse cálculo de cabeça, você não precisa nem calcular isso aqui, certo? Então, ele fala que o Solidity faz a mesma coisa, fazendo com que você consiga calcular isso e não ter erro, e voltando o resultado que é 1. Então, isso é muito legal, bem interessante.
Você pode ver mesmo que não precisa nem usar a variável, você colocar direto ele não vai nem dar erro e vai retornar o valor corretamente. Então, isso é uma coisa muito legal que você pode testar e ver, encontrar inclusive bugs em códigos. O que mais nós temos aqui? Ah, tá. Tem uma parte fracionária de cálculo também que ele explica isso, né? Então, por exemplo, se eu tenho 0,5 vezes 8, vamos colocar na calculadora, 0,5 vezes 8 dá 4, certo? Porque a cada 2 você tem 1 e 8 dividido por 2, 4, então você tem 4. Se você fosse usar só o 0,5, novamente você não tem nada, então aconteceu um erro. Se você quiser saber qual o erro, simples, como eu já mostrei. Vou colocar aqui um nome qualquer, deletar isso aqui. Vamos colocar 0,5 e vai mostrar uma constante. Então, a constante racional meio não é convertido para o int. Então, aqui é uma explicação mais sobre a EVM internamente como funciona. Eu posso explicar em outro vídeo também por que ele acha que o racional constante é meio dessa forma expressa em vez de 0,5. Mas basicamente é isso. 1 dividido por 2 é 0,5. Não pode ser convertido. Mas então, quando você faz a operação matemática, então se eu fizer vezes 8, ele consegue me voltar o valor correto de 4. Então, internamente, ele basicamente não converte esse número e espera toda a operação acontecer para depois dar o resultado. Se o resultado final não for possível guardar em algum tipo, aí ele vai te trazer algum erro. Mas basicamente a linguagem que está por trás cuida disso. Aqui também tem um warning bem interessante sobre ternários e array subscript. Array subscript é quando você pega um slice, um pedaço do array, para manipular. Ele fala que é bem legal essa operação. Se você colocar ela aqui no teaser e executar, você vê que dá underflow, overflow. E se você entende um pouco de overflow, underflow, eu tenho até um ScholarDraw e um amigo meu fez uma animação para explicar melhor. Eu posso até mandar ou criar uma aula bem específica para isso. Se você quiser, coloca um comentário aí que eu posso preparar essa aula. Que vai explicar exatamente como acontece underflow, como acontece overflow. Então aqui basicamente ele acontece no overflow. E se você pensar bem, 255 mais 1, que é o resultado desse ternário, não deveria acontecer no overflow, certo? Deveria ser 256. E o tipo 256, como a gente viu anteriormente, deveria conter o máximo desse número gigantesco. Então, ele suporta 256. Mas quem é que não suporta 256? O int 8. Então, se a gente colocar type o int 8, ponto max, você vai ver que o número máximo que ele suporta é 255, que é basicamente 2 elevado a 8 menos 1. 2 elevado a 8 menos 1, por isso chama o int 8. Então, o que está acontecendo aqui que não permite que está acontecendo o overflow? Basicamente, o que o compilador faz como está dizendo aqui na documentação, nesses casos específicos no ternário e o array, ele converte para o tipo do booleano. Interessante isso, né? Então, por exemplo, aqui quando a gente roda isso aqui, ele pega e transforma, por causa que tem um ternário aqui, ele vai transformar todo esse conjunto de números em um int 8, que é o tamanho do booleano. Se eu não estiver enganado aqui. E aí acontece overflow. Tanto é que se você colocar 254, ele vai voltar corretamente aqui o valor. Engraçado que aqui ele volta 256, né? Mas quando você coloca 255, ele tenta colocar isso dentro de um int 8 e não dá certo. Eu nunca tentei. Se a gente fizer um cast antes... isso, olha que legal, funciona. Então, se você pegar o booleano, o ternário, e colocar dentro de um cache primeiro, ou seja, fazendo com que ele fique dentro do container maior, ele não vai fazer overflow. Isso é uma coisa legal. A outra coisa que você pode pesquisar... Bom, eu posso colocar isso no vídeo sobre unchecked, quando for falar de overflow e underflow. Mas existe uma tag especial chamada unchecked, que você pode colocar no código. E dentro desse código ele vai ignorar basicamente overflow. Ele vai ignorar o erro de overflow, underflow. Underflow e overflow pode continuar tendo, mas ele vai ignorar. Bom, o que mais temos aqui? Temos a divisão, né? Então 5 dividido por 2 não é igual a 2. Ele está dizendo que depois da versão 0.4 do Solidity. Eu super recomendo que você estiver lendo a documentação, sempre leia o warnings e notes. Assim, aqui fica o segredo, tanto para fazer códigos que não ter vulnerabilidade, quanto para entender profundamente como funciona a linguagem. Então aqui ele está dizendo que 5 dividido por 2 não é 2.5. 5 dividido por 2 seria 2.5. Antes da linguagem 0.4, se você fizesse isso, ele arredondaria.
E aqui ele está dizendo que agora não arredonda mais. Aliás, vamos ver como está o nosso código-fonte. Você viu que a gente já criou várias coisas, eu poderia estar reutilizando essas variáveis. Agora, nesse caso, eu quero limpar. Então, eu limpei a seção e vou começar aqui novamente. Então, se eu pegar A dividir por 2, você vai ver racional 52 não é convertível para o tipo uint 256. Tente converter isso para o tipo ufix 81. Esse tipo realmente não existe na linguagem Solidity. Você consegue acesso a esse tipo na linguagem de baixo nível que foi construído o compilador. Eu lembro que eu tentei uma vez entender como usar isso e não foi possível. Então é um erro interno. Talvez no futuro o Tizil permita que a gente consiga usar, personalizar isso. Não sei. Então 5 por 2 ele não consegue converter. E seria meio. Mas eu desconfio que a gente colocar éter aqui, talvez ele consiga expressar isso. Não, ele não consigo expressar porque ele dividiu primeiro. Ele aumentou primeiro o número anterior, né? Então, como você vai fazer divisões aqui, né? Nesse caso, eu quero dividir 5 por 2. Se eu dividir 50 por 2, eu consigo o resultado de 25. E 25, se você parar para pensar, é 2,5. Então, uma coisa que a gente faz muito em Solidity é isso. A gente expande o número que vai ser dividido. Nunca lembro se é denominador ou numerador. O número que está primeiro na frente, né? A gente expande ele primeiro e depois divide pelo número subsequente. E a gente tem um número maior que ele pode ser contido. E aí, na hora que você for usar no front ou você for usar em alguma parte que você precisa expressar realmente o número fracionário, você simplesmente divide pelo número que você multiplicou. Então, aqui no caso, o que a gente fez foi a gente multiplicou por 10. Um outro jeito de expressar isso seria 1 e 1. Mas você poderia ter mais casas decimais. Eu poderia expressar isso com 4 casas decimais. E está reclamando que a variável já existe. E você pode ver que eu tenho 4 casas decimais agora. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Ou seja, se eu pegar esse número B e dividir ele por 1 e 4, isso no front-end, por exemplo, eu vou ter a expressão fracionada de 2,5. Aqui não vai dar 2,5 porque ele está basicamente cortando os 4 dígitos e arredondando para 2. Estou acontecendo um evento chamado Loss Precision. Estou perdendo precisão aqui, que é um bug muito, muito problemático também em cálculos dentro de código. O vídeo não fica muito longo, a gente não se estender. Eu acho que isso é uma boa pincelada de como o Tizil funciona e como ele é super útil. Uma outra coisa que a gente poderia ver aqui antes de terminar seria... Vou voltar aqui para o help. Seria mendump, então a memória. Então, como que está a memória? Teria que fazer um vídeo para explicar melhor como funciona o layout da memória, para entender o que está acontecendo aqui. Temos o stack. Também dá para fazer um vídeo sobre, usando até inclusive o EVM Codes para explicar melhor como está o stack aqui. Isso aqui basicamente é a assinatura da função e os valores que estão ali na stack para ser usadas. E aqui no código fonte a gente tem a variável A, a variável B e a função. E se a gente usar o raw stack, então se a gente vir aqui e colocar rs, o nome da variável A, a gente tem a variável exatamente como ela contém todo o valor em 32 bytes, que é como é representado lá na baixo nível do Solidity. Então, tá aqui tá como 19, ele também está aqui na stack, e você pode ver, simplesmente dando a letra A, ele também tem uma expressão menor. E você pode fazer todo tipo de operação aqui, matemática, com os números, então fazer um shift 4, por exemplo. Então eu andei 4 bytes para a esquerda, para representar. Deixa eu representar só esse número aqui, só para você ver. Vamos mandar 8, talvez. Fica mais legal. E aqui eu vou chamar de AA. E vamos fazer o full. Então, tá vendo? A gente andou 19 a casas à esquerda. Enfim, esse é Tizil. É uma ferramenta super poderosa, super interessante. Para quem pode estar curioso, eu estou testando esse terminal novo chamado Warp. Tem até inteligência artificial, muito legal. Se você achar interessante, eu também posso até fazer um vídeo sobre ele. Então é isso, fico por aqui. Se você tiver dúvida, você vai no book do Tizil. Aqui tem algumas páginas de documentação. E eu também super recomendo se você entrar dentro do Telegram do Foundry. Talvez eu deixe aqui na descrição o link. Se não deixar, você pode pedir no comentário. Que dentro do Telegram do Foundry você pode tirar dúvidas com os criadores e perguntar e etc. É bem legal, tem um suporte bem bacana lá. Mas também aqui tem bastante exemplos. E na internet a gente não tem muito vídeo sobre, mas eu acho uma ferramenta fantástica. A gente pode fazer um vídeo também depois explicando sobre como funciona o Cast, que é muito legal, super útil, acelera muito o desenvolvimento. Bom, é isso e
Até mais.